Bom dia a todos da Abracrim RN. Bom dia, meus colegas da Abracrim. Hoje estamos abrindo mais um circuito de live Abracrim RN. Nós vamos tratar com relação a crimes eleitoral. E hoje nós teremos a satisfação de receber o juiz Dr. Erval Sampaio para tratar desse tema conosco. Um tema de suma importância para os dias de hoje, tendo em vista que já estamos nos preparativos para as eleições municipais de 2020, que deve ocorrer, salvo engano, dia 5 de outubro, se não tiver nenhuma situação que possa mudar essa data, devido a essa questão da pandemia e tudo mais. Mas hoje nós vamos receber o Dr. Erval Sampaio para tratarmos de crimes eleitorais. Essa fala, doutor Bom, Erval. eu tava tentando entrar aqui na live e me enrolei aqui para entrar na live. Né? Tá todo mundo cabeludo, né, nesse período. É, Ninguém verdade, pode ir doutor para o Erval. salão de beleza, né? E a gente tem que se apresentar na realidade, né? Verdade. Enfim, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, mais uma vez na Associação Brasileira de Advogados Criminalistas aqui do Rio Grande do Norte. Eu peço desculpa aí pelo pequeno atraso. Eu estava esperando aqui na minha timeline, sei lá como é que se chama, e não vi a entrada ao vivo sua, né? E acabei me enrolando. Nosso presidente, doutor Aquiles Perazzo, aqui já ligada, nossa vice-presidente, como você citou, doutora Ana Paula Trento, né? A gente fica feliz e eu quero, evidentemente, dizer da alegria de participar, doutor, mais uma vez, de um evento, né? De uma live, de uma movimentação. A Perfeito, Abracrim sempre está movimentando e isso é importante, né? Os perfeito. advogados criminalistas precisam se comunicar com a sociedade e eu inicio ficando à disposição de Vossa Excelência para dizer que se tem um ramo do direito brasileiro dentro dessa divisão, a divisão existe mais para a gente poder didaticamente explicar, inclusive, à população. Tem alguns amigos aqui entrando, né? Nosso amigo lá de Mossoró, Antônio Domingos Veículos, eu mandei um abraço para ele hoje de manhã, em uma entrevista que eu fiz na Rádio Difusora, e ele sempre nos acompanhando aqui nas redes sociais, mas eu vou ser breve, até porque nós temos pouco tempo. Então, como eu dizia, se tem um ramo do direito brasileiro que precisa ser estudado profundamente, precisa ser difundido, precisa ser levado à sociedade, precisa ser realmente, vamos dizer assim, movimentado, essa expressão eu usei de propósito. Esse ramo é o direito penal, é o direito criminal, porque é um ramo que não está sendo movimentado do jeito que deveria ser. Nós precisamos estudar mais, nós precisamos de grandes criminalistas, nós precisamos de efetiva defesa dentro do processo penal. São quase 22 anos como juiz. Eu vou dizer aqui, no primeiro momento, nós vamos tratar de crimes eleitorais. Eu já vi réus completamente indefesos, onde só tinha o Ministério Público de um lado e não via defesa nenhuma. Então, isso é muito triste, quando a gente só vê um lado, quando a gente só vê o Ministério Público atuando. Isso está errado. A gente tem que ter o Ministério Público de um lado e a defesa de outro. Isso, efetivamente, é justiça. Nós temos Verdade. que ter os dois lados. Isso não existe. E não estou aqui passando a mão na cabeça de bandido. Porque quem me conhece sabe, eu não passo na mão na cabeça de bandido nenhum. Agora, ninguém pode ser condenado sem o direito de defesa. Nós temos que ter, do mesmo modo, um Ministério Público atuante,
ao lado da defesa da sociedade, inclusive nos crimes eleitorais que nós vamos tocar. Estou até aqui me alongando um pouco, peço desculpa. Sem problema, Toival, fica à vontade. Que a gente possa, não é? Se a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas possa gravar esse vídeo, é importante que a gente reproduza isso. Eu estou dizendo de forma pessoal, mas presido a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, sou vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e digo isso com toda a ênfase. Temos que ter um processo penal equilibrado, onde, de um lado, tem o Ministério Público atuante em defesa da sociedade, acusando qualquer tipo de suposto criminoso. Mas temos que também ter, do outro lado, uma defesa técnica justa, que traga efetivamente uma defesa. Não pode ser um processo que faz de conta. Inclusive no processo eleitoral também, que é o tema que eu vou tratar. Me perdoe se eu de algum modo, me alonguei na introdução, mas eu precisava dizer isso na Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, aqui na seccional do Rio Grande do Norte, e fico à disposição da gente falar um pouquinho sobre crimes eleitorais. Muito obrigado, Toival, pela introdução. Para quem está nos acompanhando aqui e não conhece o Dr. Herval é mestre e doutorando em Direito Constitucional, juiz de Direito, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, a nossa queridíssima Marne, professor do Instituto Novo Eleitoral. Para quem não acompanha o Dr. Herval no Novo Eleitoral, é só colocar no Google, ele tem uma página muito importante, com diversos artigos publicados com relação à parte eleitoral, e professor da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileira, AMB. Eu queria dizer, doutor Herval, com relação ao tema qualificação dos advogados para a paridade de arma no direito, nas audiências, no direito penal, a Abracrim, do Estado do Rio Grande do Norte, e a Nacional também, ela vem buscando o aprimoramento justamente para que haja essa paridade de arma, para que os réus ou os acusados tenham uma defesa no mesmo padrão e porte que tem a acusação, para não ter essa divergência, essa diferença muito grande de conhecimento, para assim a justiça seja de fato feita e realizada. Como eu falei anteriormente, na introdução, o doutor Herval ainda não estava conosco, nós não preparamos os crimes a que nós vamos nos debruçar. Mas eu queria, doutor Herval, como estamos nessa época de pré-campanha, a gente falar um pouco sobre a propaganda eleitoral antecipada, e se o doutor achar pertinente, a gente também tratar da contra-propaganda, que é a fake news nesse mesmo período, porque já estamos, alguns candidatos em pré-campanha de fato, já com nomes de certa forma consolidados, e nesse período de pandemia nós temos acompanhado bastante as redes sociais e esses pré-candidatos com bastante ênfase nessa mídia social. O que é que o magistrado tem a nos falar sobre esse tema? Beleza. Vamos, inicialmente, antes de adentrar em um tema que a gente não combinou mesmo, eu não gosto de combinar toda a vida que eu sou chamado para esse tipo de evento, na medida do possível, o máximo que eu combino é a temática geral. Eu não gosto de estar programando, eu deixo as pessoas bem à vontade, mas já que a gente colocou a temática geral, crimes eleitorais, para que a gente não possa frustrar o amigo e amiga que nos assiste aqui, e muito menos dentro da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, e tratando de crime, a gente tem que primeiro esclarecer, né, que muitas das infrações eleitorais, inclusive essa que você muito bem me pergunta, e para o momento é adequado, você foi muito cirúrgico, profundo, para o momento, um momento, inclusive, de pré-campanha que existe e a possibilidade real de existência das eleições, porque a gente nem pode dizer que ela nem que vai ocorrer 100% e nem que ela não vai ocorrer 100%. Perfeito. Mas a gente precisa também dizer que nem todas as infrações eleitorais são crimes. São crimes. A gente tem que começar dizendo isso. Até porque vocês, advogados criminalistas, e que vão defender corretamente
e que vão ser chamados por muitos advogados eleitoralistas, porque eu penso que os eleitoralistas devem fazer a divisão. Muitos dos advogados eleitoralistas são inteligentes e deixam para chamar vocês, criminalistas, para fazer essa divisão. Porque os eleitoralistas ficam no campo deles. Os crimes, quem entende, são os criminalistas. O máximo que um advogado eleitoralista faz é tratar algo que eu sempre defendi, que é muitas vezes e que não é muito comum no processo eleitoral, porque a maioria dos crimes submetidos, eles não têm a chamada prisão provisória, né? A maioria dos crimes, eles se dão, vamos dizer assim, para responder em liberdade, a não ser aqueles do dia da eleição, onde o cabo sai preso de todo jeito e vocês têm dificuldade de tirar ele até mesmo no dia da eleição, porque é da essência que ele fique preso, pelo menos no dia da eleição. Mas o que eu chamo a atenção é que cada macaco no seu galho. Inclusive, o criminalista ele deve se preocupar em estudar a tipicidade dos crimes, estudar, inclusive, os flagrantes, como o nosso presidente, né, chama a atenção. Então, eu chamo a atenção, para adentrar a sua pergunta, que nem tudo que é infração rigorosamente é crime. E vamos rapidamente explicar para os amigos, né, os crimes eleitorais mais comuns, como, por exemplo, a boca de urna, que acontece no dia da eleição. O crime mais preocupante que tem, né? E que agora mesmo já pode estar acontecendo. Eu fiz um vídeo hoje, você falou, eu lhe agradeço, eu não pedi isso. Você sabe que eu não pedi nem para você, nem para a Ana Paula Trento, e nem para o nosso presidente, mas você falou do nosso canal YouTube Novo Eleitoral. Eu coloquei lá um vídeo e que as pessoas podem estar cometendo um crime, utilizando aquele auxílio emergencial do governo, que foi muito importante, para angariar voto, a corrupção eleitoral. Corrupção 299-41A. Exato, a corrupção eleitoral que é muito grave. Você querer se aproveitar. Os crimes estão todos lá no Código Eleitoral com várias mudanças, inclusive como você trouxe. Agora, nem tudo é crime. Então, nem tudo é crime. O que você traz na pré-campanha, que é muito importante, né? A gente trouxe a boca de urna, a corrupção eleitoral, a aglomeração. Eu quero, no final, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre se é crime ou não a história do Caixa 2, a história de não contabilizar o dinheiro que você recebe para a campanha. Mas eu vou lhe responder para não frustrar o amigo e a sua pertinente pergunta. A questão da pré-campanha, a gente tem que ter muito cuidado. Pode acontecer um crime nessa pré-campanha? Pode. Pode acontecer sim, tá? E principalmente aqueles crimes com a língua, né? Com a língua. Vocês gostam, inclusive vocês criminalistas hoje, estão trabalhando demais nos crimes de língua, né? O que é que eu chamo de crime de língua para a galera entender? As calúnias, as difamação e as injúrias. Eu até aproveito aqui, se você me permitir, já que é um diálogo, né? Eu é que vou lhe fazer uma pergunta. Vocês, criminalistas, estão trabalhando demais com os crimes de língua, não estão? Eu estou enganado. Eu vou lhe perguntar agora. Bastante. Redes sociais, principalmente. Briga de vizinho demais. Pois é. E familiares, né? Porque nesse período existe também os grupos, as pessoas que têm mais tempo para estar nas redes sociais, aí tendem a exagerar um pouco nas colocações nesses grupos. Pois é, exato. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a pré-campanha, e nessa pré-campanha a gente tem uma liberdade bem maior que se dá, inclusive, para o eleitor. Para o chamado pré-candidato, existe liberdade, sim, mas não existe uma liberdade. Eu até convido o amigo e amiga, se quiser participar hoje, né? Eu invento, né, esses nomes para facilitar. Eu quero ser entendido, tá? Pelo amor de Deus, Rosimério, não vai dizer que eu inventei um novo crime. Eu estou só facilitando o entendimento. É porque eu digo que as pessoas pensam que só é crime matar com a faca, com o revólver, né? Enfim, mas a língua danada da boca, a pessoa falando, também comete crime, não é? Só para as pessoas entenderem. Então, como eu dizia, os pré-candidatos, eles podem, na realidade, vamos dizer assim,
participar nas redes sociais, eles podem falar, né? Eles podem, de alguma maneira, vamos dizer assim, dizer o que é que eles entendem de participar desses projetos que eles se encontram dentro do partido, né? O projeto político que eles estão engendrados, mas eles não podem individualizar essa campanha dele, porque não existe propaganda antes do dia 16. Mas o eleitor pode. O eleitor pode. E eu até acho que ele deve. O eleitor deve participar de forma mais ativa hoje. Eu até acho. Por exemplo, quando eu presidi a última eleição, me permita, foi em 2012 e 2014 a suplementar. Se você for olhar, ela não permitia nas redes sociais, inclusive, que o eleitor manifestasse a sua liberdade de manifestação e pensamento. Eu condenei meio mundo de gente. Agora o eleitor pode. Agora, o eleitor pode sair esculhambando, que é a sua área, pode sair caluniando, difamando, injuriando, fazendo propaganda negativa, que foi o que você me perguntou? Não pode, amigo. Ele não pode fazer a chamada contra-propaganda. Ele não pode sair esculhambando. Por exemplo, digamos que um de vocês, advogados criminalistas, por exemplo, eu não estou fazendo, não estou nem sabendo disso, resolva um de vocês sair pré-candidato a vereador aqui. Se tiver, foi um chute meu, tá? Se tiver, foi um chute meu. E aí, um cidadão resolve começar a caluniar esse pretenso pré-candidato de vocês com inverdades, tá? Isso é uma contra-propaganda, tá? Que, com certeza, o próprio juiz ele pode parar essa contra-propaganda, ele pode evitar a continuidade desse crime e pode tomar providências, porque a gente tem que manter a rigidez desse processo. Perfeito. É o que eu sempre digo, o mais importante do processo eleitoral é não só manter a isonomia, mas manter essa regularidade. Por isso que eu me orgulho, como juiz eleitoral, a vida inteira que eu exerci essa judicatura. Nós temos que inibir as infrações eleitorais, em especial os crimes eleitorais. Perfeito, doutor Eval. Agora, já que nessa fala com relação à antecipação de propaganda e à contra-propaganda, o doutor tratou, vamos então tratar da parte de corrupção do 299 do Código Eleitoral e do 41A da Lei 9507 de 97, que estabelece alguns pontos importantes com relação a essa temática. Como eu confesso para você, é tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo, eu não sou perfeito, né? Eu acabei botando óculos aqui e respondi uma mensagem urgente, contato com o presidente do tribunal aqui, reuniões e mais reuniões, e eu juro que por um momento eu perdi a sua diligente pergunta, então eu peço que você refaça, né? E eu também estava olhando aqui os diversos comentários, né? A nossa amiga Rosemary aqui pergunta, mas não vai dar tempo para fazer essas perguntas. Refaça a sua pergunta aí, por favor. Com relação, como o doutor, na resposta no comentário que fez com relação à propaganda e à contra-propaganda, tratou da corrupção, aí nós vamos entrar agora, de fato, na parte... No 41A, né? No 41A, juntamente com o 299 do Código Eleitoral, que trata basicamente dessa parte de corrupção. Fique à vontade. Que é justamente, né, o 299 do Código Eleitoral. É muito claro, é um dos crimes mais complexos que a gente tem para a sua configuração, tanto, vamos dizer assim, para o lado do candidato, né, hoje pré-candidato, porque hoje não há o que falar de candidato, a gente só tem pré-candidato, como também do eleitor. Ele tanto é complexo para a justiça eleitoral comprovar do candidato e muito mais complicado para o eleitor. O que é que diz esse artigo? Né? Coincidentemente, eu estou com ele aqui aberto. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber. Olha a quantidade de condutas. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem. Olha aí, qualquer outra vantagem.
Então, veja que a expressão aberta do Código Eleitoral, né, dá uma margem muito grande para esse tipo penal, e vocês penalistas sabem disso. Quando tem um tipo desse aberto, né, entrou o nosso grande penalista, né, eu queria aqui as reverências a ele, doutor Rogério Cury, um dos grandes penalistas que nós temos aqui no Brasil. Eu faço as reverências a ele aqui, e ele deveria entrar nessa live no meu lugar e ele responder todas essas perguntas. Meu amigo, que eu tenho o prazer de ter participado de um livro com ele. Ele é, evidentemente, um dos maiores estudiosos do direito penal brasileiro. As minhas reverências, eu que realmente sou um aluno desse grande professor Rogério Cury, e que a gente deve, inclusive, estudar, né? A gente deve ter lições dele, professor Rogério Cury. Então, eu continuo, mas se ele quiser entrar, já está feito, professor Rogério Cury, o convite para Vossa Excelência, que eu vou intermediar, participar de um debate, né, aqui pela Associação Brasileira de Advogados Criminalistas Seccional do Rio Grande do Norte, e você dizendo que é meu fã, que você é ótimo, Ave Maria, aí eu não consigo mais nem concluir o meu raciocínio sobre, evidentemente, a dicção, a compreensão do artigo 299. Vou tentar, porque realmente essa referência do direito penal brasileiro. Então, vamos agendar, eu vou combinar aqui com o nosso presidente Aquiles e a nossa vice-presidente. Mas, continuando tentando aqui, como eu dizia, qualquer outra vantagem, esse tipo penal aberto, para obter ou dar voto, e para conseguir, evidentemente, ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Eu confesso, depois, evidentemente, né, de ter uma vasta experiência dentro, evidentemente, do direito eleitoral, eu confesso que tenho essa experiência dentro, evidentemente, vamos dizer, da atuação por várias eleições e ter efetivamente trabalhado nas infrações eleitorais, ter visto, inclusive, infelizmente, alguns crimes eleitorais, ter, inclusive, respeitado o devido processo legal, porque quando vi esses crimes, evidentemente, cessei o meu poder de polícia e não mais trabalhei, fiquei, evidentemente, aguardando o início da ação penal, e o máximo, quando, por exemplo, eu testemunhei, não julguei mais, não processei, julguei, enviei os autos para o meu substituto, eu sempre tive cuidado com a garantia constitucional de todo cidadão pelo devido processo legal. Eu chamo a atenção que esse crime, ele é difícil de ser comprovado, não só na parte ativa do candidato, mas principalmente o eleitor. São raros os casos em que a gente consegue ver, evidentemente, o eleitor sendo punido. Mas sabe por quê? Porque aquele corruptor ativo, aquela pessoa que quer comprar o voto, ela, evidentemente, né, ela sabe que o eleitor, muitas vezes, participa desse crime, né, e ele não vai se entregar a nenhum nem outro. Então, o que acontece? Há uma combinação entre eles, ninguém se entrega. Então, muitas vezes, aquilo é gravado, aquilo tem circunstâncias provadas, todo mundo hoje tem seu smartphone, mas ninguém, evidentemente, né? O que acontece? Ninguém traz esses elementos de prova para a justiça. E a gente sabe, e aí vocês criminalistas sabem mais até mesmo, acredito que eu como juiz, alegar e não provar dentro do direito é o mesmo que não alegar. Agora, esse crime de corrupção eleitoral é um dos crimes mais importantes e que a gente precisa, evidentemente, de uma fiscalização melhor, a gente precisa de um combate melhor, a gente precisa cultivar melhor, evidentemente, para que a gente tenha a verdadeira prova, respeitando sempre, evidentemente, a defesa, respeitando o devido processo legal, respeitando as garantias constitucionais e processuais. Bem colocado, doutor Evaldo, as palavras. É uma norma penal muito aberta e que, quando chega os casos concretos, há uma dificuldade muito grande dessa produção de provas, justamente pelo que o magistrado colocou, das partes envolvidas nunca trazer, de fato,
essas provas aos autos, tendo em vista que, teoricamente, as duas partes, né, são beneficiadas pelo ilícito, tanto a parte que recebe como a parte que está dando. Aí nós temos dentro do sujeito ativo e passivo sendo diretamente beneficiado pela ilicitude. Geralmente, quando se tem esses casos, são os adversários que trazem, através de filmagem e outros meios de provas, que também devem coligir dentro do devido processo legal e da legalidade dessas provas, da obtenção delas, né? Eu queria caminhar, doutor Evaldo, mas já para o final da nossa live, foi nos colocado 20 minutos, eu já pedi aqui para acrescentar mais algum tempo para nós, e também para não tomar muito tempo do doutor, eu queria que o doutor ponderasse algum ponto sobre a parte do abuso do poder econômico e do poder político com relação a esse ponto, para a gente já caminhar já para o final. Ok. E dentro dessa sua reflexão sobre o abuso do poder político e o abuso do poder econômico, me permita, né, eu vou falar sobre isso, né, e modéstia à parte, com propriedade. Sei disso, por isso que eu questionei. A fundo esse assunto, né? Estou, inclusive, no prelo do meu livro Abuso do Poder nas Eleições, que eu até, se quiser, a Associação Brasileira já fica autorizada, né? A que a gente faça o lançamento desse meu livro, Abuso do Poder nas Eleições, terceira edição pela editora Juspod, está no prelo. A gente tem, evidentemente, a editora está tendo alguns probleminhas em face da pandemia, para que a gente possa levar à sociedade brasileira, à sociedade potiguar, esse, modéstia à parte, importante livro, né, que a gente traz para toda a comunidade. E eu vou fazer essa reflexão fazendo esse entrelaçamento que existe entre o abuso do poder político, que é uma expressão, mais uma expressão, né? A cada vez mais o abuso do poder econômico, ele vai, vamos dizer assim, esmiuçando, ele vai se dividindo o abuso do poder econômico e abuso do poder político, e abuso do poder midiático. Agora, inclusive, nesse meu livro, eu trago uma nova faceta, que é o abuso do poder religioso, né? Eu me preocupo demais com essa outra faceta. E, na parte do abuso do poder econômico, né, me preocupa demais o chamado potencial crime eleitoral de Caixa 2. Porque eu quero sempre, né, aqui, eu sou muito cri-cri, doutor, muito cri-cri mesmo. Como a gente está falando de crimes eleitorais, eu preciso puxar. Perfeito. Depois, os amigos e amigas não digam, ixi, Maria, eu fui chamado para uma live de crimes eleitorais e se tocou em outros assuntos. Então, como é que a gente pode entender? Infelizmente, eu digo infelizmente porque o pacote anticrime foi desconfigurado, né, pelo Congresso Nacional. Não estou dizendo que ele deveria ser totalmente aceito naquela configuração original que o ex-ministro Sérgio Moro mandou. Eu acho, particularmente, que mereceria alguns ajustes, alguns reparos, tá? Até acho que associações com a Abracrim trouxeram algumas reflexões interessantes, a gente poderia ter melhorado, mas houve uma desconfiguração da essência. Por exemplo, retirar o crime de Caixa 2 foi um equívoco muito grande, porque nós sabemos que o crime de Caixa 2 acontece e vai continuar acontecendo, não adianta, mas não adianta retirá-lo como crime específico de Caixa 2. Por quê? Porque além do abuso de poder econômico, que evidentemente ele pode existir, evidentemente que ele pode se configurar através de uma ação de investigação judicial eleitoral, a gente tem a própria possibilidade clara, não é? Presente dentro da legislação penal, lá do artigo 350, que diz, e vocês conhecem muito mais do que eu, que omitir em documento público ou particular, no seu artigo 350, declaração que dele deveria constar, ou dele inferir ou fazer inserir,
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Então não adianta fugir. Além de você poder ser condenado por patente abuso de poder econômico, e se você, porventura, tiver ligação com a autoridade e para se constituir o abuso de poder político, aí vai ter a sua relação de servidor público, você vai seguir também, neguinho, na possibilidade aí da questão do chamado Caixa 2. O Caixa 2 não como crime específico, mas a configuração, evidentemente, dessa tipificação penal específica para fins eleitorais. Então, não adianta porque o nosso cabedal de previsões penais para a repressão dessas condutas, vamos dizer, ilícitas, independente se configura crime ou não, porque crime é só mais uma responsabilidade. Você vai poder, se tiver o mandato, perder o mandato. Se você ganhar, você vai ganhar e não leva. Então, nós temos que acabar com isso. Você tem que ganhar de forma lícita. Você tem que obedecer. E quer um exemplo? Quer um exemplo, inclusive, que eu não gostei? Porque seria uma representante nossa, eu falo com muita tristeza, foi ruim, foi terrível, porque nós tínhamos uma representante lá, e eu falo como vice-presidente da Associação Nacional, nós perdemos uma colega nossa, a senadora Selma Arruda, juíza. Do Mato Grosso Sul. Nós perdemos. Era uma colega juíza que caiu nessa questão lá do abuso de poder econômico, na questão das contas. Ela caiu nesse problema de conta. Então, não adianta. Você tem que ter um bom contador, você tem que ter um bom advogado e você tem que ter cuidado com as contas. Você é candidato. Por isso que modéstia à parte. Eu indico para quem quiser, estiver tentando, o nosso curso de prestação de contas eleitorais. Lá, você vai se esmiuçar e ver a importância. E me orgulho de dizer, para finalizar, eu fui, o pessoal tirou onda, o pessoal brincou, o pessoal riu da minha cara há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu comecei a reprovar as contas. Quando, em 2004, como então juiz eleitoral de Patu, eu comecei a não participar mais dos teatros, porque o que acontece, regra geral, infelizmente ainda, nas prestações de conta no Brasil, é um teatro, onde os candidatos fingem que presta conta e a justiça eleitoral finge que julga. Está melhorando, mas ainda é um teatro. E eu disse, eu não participo mais desse teatro. Eu estou fora desse teatro. Eu só participei de 2000 até 2004, eu não aguento mais homologar a prestação de contas, onde está todo mundo fingindo. E eu saí desse teatro e passei a analisar substancialmente as contas que me eram trazidas e reprovei todas. E de lá para cá, eu fiz um exame rigoroso e fui chamado de louco, estou acostumado. E hoje, o que prevalece com muito orgulho, está no meu livro, a tese que foi criada, as prestações de contas que eu reprovei, todas as contas na campanha de 2012 que eu reprovei nas eleições, as últimas, todas foram mantidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E hoje, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação eleitoral impõe, me chamaram de louco, e foi uma visão futurística à época, impõe a análise substancial das contas, inclusive com uma ideia de inteligência na apuração dessas contas. E o que prevalece hoje, tivemos inclusive uma senadora, infelizmente uma juíza cassada por isso. Então não brinque com contas eleitorais, da abuso de poder econômico, da Caixa 2, pode se configurar, você ganha e não leva. As contas eleitorais hoje é o assunto mais importante para o processo eleitoral. Então eu agradeço, me desculpe aí se de alguma forma eu fiquei um pouco mais exaltado, é porque eu me lembro que tiraram onda com a minha cara.
Disseram que eu era um louco à época, porque estava criando uma tese que era absurda, que as contas não tinham importância, que não precisava isso, que a conta era um mero procedimento formal, que não era nem processo, que não tinha isso, não. E eu sempre disse, a conta é a coisa mais importante, até porque o juiz tem o poder de polícia, o juiz deve analisar o que efetivamente o candidato bota. Isso pode se configurar, sim, evidentemente, o abuso de poder e pode dar ensejo à cassação. E hoje, felizmente, é uma realidade. Eu me orgulho, sim, de ter iniciado esse movimento hoje que é realidade no Brasil inteiro. Verdade. Doutor Herval, sempre pioneiro nas ideias e sempre com boas ideias, com relação a, como ele mesmo trata no início de 2004, essa mudança dele na postura com relação às prestações de conta, que hoje, 16 anos depois, é uma realidade. São diversos e mais diversos políticos eleitos que não levaram, caçados por abuso de poder econômico pelo Caixa 2. E o doutor Herval trouxe um ponto importante para nós, que houve a mudança, a retirada do Caixa 2 da parte de crime, mas a jurisprudência e o entendimento do magistrado é que o Caixa 2 ele vai continuar sendo uma tipificação, não uma tipificação, mas... Dá a comprovação no caso da juíza senadora Selma Arruda e o STF que disse isso. Não fui eu, não. Estão chamando o Hervalzinho de louco, tá aí. Então vão aí para os tribunais superiores. Pois é, e aí não há mais a tipificação direta, mas há a compreensão da conduta dentro daquele Caixa 2 e que está ensejando a penalidade que é a cassação do mandato. Eu, doutor Herval, queria agradecer muito esses 30 minutos que nós tivemos de bate-papo. É sempre um prazer e uma satisfação enorme conversar com o doutor, bater esse papo, porque o doutor é sempre muito transparente e coerente nas suas posições e nos traz sempre informações importantes na nossa área. Hoje, na nossa live... A alegria é minha também, eu quero registrar a alegria. Fiquei muito satisfeito do meu amigo... meu amigo Aquiles ter dito, né, que a nossa live está gravada, né, e que ele deve botar nas redes sociais da ABC Crime, e eu vou botar essa live, tendo visto o sucesso, e eu quero parabenizar aqui a sua condução. Estou aqui, eu quero parabenizar a sua condução e doutor Paulo Ismael, quero parabenizar a sua condução e dizer que a ABC Crime vai botar nas suas redes sociais e o Instituto Novo Eleitoral vai colocar no canal YouTube, pela excelência que é objetiva, pela condução que o senhor teve, elogiando, e pela discussão objetiva, que foi realmente algo muito interessante, inclusive com a participação de um grande doutrinador, como o nosso Rogério Cury entrou aí, não sei se ele está mais, inclusive intermediando uma live. Nós vamos colocar esse vídeo assim que o meu presidente Aquiles ou a doutora Ana Paula, que vem conversando comigo, me disponibilizar o vídeo. Nós vamos reproduzir esse vídeo no YouTube, canal Novo Eleitoral. Vai ficar, inclusive, com a ABC Crime, acredito, na seccional RN e também na Brasileira, e vai ficar no canal Novo Eleitoral, porque nós precisamos, evidentemente, que essas informações cheguem à população brasileira. Eu me coloco sempre à disposição, agradeço e fico sempre à disposição. Perfeito. Hoje nós falamos na sequência de live que estamos fazendo no canal da Abracrim RN Oficial. Hoje nós falamos sobre crimes eleitorais. Eu dei uma puxada para as infrações, porque eram temas relevantes do momento, que é importante a gente também debater, porque não estamos só na parte jurídica, mas também temos pessoas, estudantes que nos acompanham. É importante a gente ter uma ideia, um panorama geral. Tratamos sobre corrupção, sobre Caixa 2, sobre propaganda antecipada e contra-propaganda. E hoje o nosso convidado foi o doutor Herval Sampaio, que é mestre e doutorando em Direito Constitucional, juiz de Direito e presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, a AMARNE, professor do Instituto Novo Eleitoral e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB. Doutor Herval, é sempre uma satisfação tê-lo conosco. Satisfação é nossa, eu me coloco sempre à disposição e vamos com certeza continuar esse bate-papo e vou tentar intermediar aí a vinda do doutor Rogério Cury, que nos deu a honra de participar dessa live. Um grande abraço e até o próximo. Grande abraço.
Abraço a todos, agradeço a todos que nos acompanharam nessa live. Uma boa semana a todos. Tenham todos um bom dia.